boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida. É muito bom encontrar você aqui, para mais uma vez nós cultuarmos ao nosso Senhor nesse domingo. Domingo este que é um dia festivo, pois comemoramos o Dia dos Pais. E desde já quero agradecer ao Senhor e parabenizar você, papai, pelo seu dia. Louvado seja o Senhor por sua vida e que a sua vida enquanto pai possa ser uma vida também repleta das alegrias, das realizações, das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Muito bom nós estarmos aqui para cultuarmos ao nosso Deus, para glorificarmos ao nosso Senhor, para exaltarmos esse Deus que nos chamou para viver na presença dEle e para viver para Ele. Eu quero convidar você neste momento, nesse início de culto, para que nós oremos ao Senhor, desde já consagrando ao nosso Deus tudo aquilo que nós vivenciaremos nesta noite, nesse culto que nós prestaremos ao Senhor, pois nós estamos aqui não como telespectadores, embora o formato dos nossos cultos possa sugerir isso, nós somos participantes, nós estamos então prestando um culto ao Senhor. Por isso eu quero convidar você neste momento a se desligar de qualquer distração ou de qualquer afazer que você esteja envolvido neste momento e prestar o seu culto de adoração ao Senhor, o seu louvor ao seu Deus, e que ao final deste culto nós tenhamos a plena certeza, a convicção de que tivemos um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos te bendizer, te exaltar, te glorificar, e antes de mais nada, Deus, dedicar este momento de culto ao Senhor. Nós queremos consagrar ao Senhor, ó Deus, tudo aquilo que nós realizaremos neste dia, Pai, de culto, que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que o nosso coração, ó Deus amado, esteja completamente voltado a Ti neste momento, que toda distração, porventura, concorra com a nossa atenção nesta hora, Pai querido, ela não nos alcance em nome de Jesus, que nós estejamos focados, ó Deus amado, voltados para o Senhor neste tempo, e que o Teu Santo Espírito fale no nosso coração, segundo a vontade do Senhor, segundo a nossa real necessidade, ó Pai, de forma essa, Deus querido, que a palavra semeada, os louvores entoados, as orações proferidas ao Senhor, o momento de intercessão, Pai, tudo seja para a honra e para a glória do Seu nome. Obrigado por Sua igreja, obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor tem cuidado de nós com Teu grandioso amor, obrigado porque o Senhor tem manifestado o Teu poder sobre as nossas vidas e com isso também nós estamos contentes e agradecidos ao Senhor. Também Te louvamos, ó Deus, pela vida dos nossos pais. Obrigado, Senhor querido, por esse dia este, ó Pai, separado, para que nós possamos agradecer ao Senhor também pelos pais. Muito obrigado, Senhor, pela dedicação, pelo amor, pelo empenho de cada pai, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja conduzindo cada pai, ó Pai, ó Deus querido, para que cada vez mais nós, enquanto pais, encontremos contentamento no Senhor, ao desenvolvermos, ao realizarmos a nossa função, Deus amado, com fidelidade ao Senhor. Nós Te agradecemos e ao Senhor nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esse período de pandemia ou de distanciamento social tem sido um tempo desafiador para todos nós. Nós olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que estão sofrendo com a própria doença em si, com o Covid-19. Quantas pessoas nós temos tido conhecimento de que estão internadas, que estão nos hospitais, outras infelizmente que perderam as suas vidas, mas também existe um grupo de pessoas que está sofrendo por falta de alimento, sem ter condições de abastecer as suas despensas, de abastecer os seus armários, de cuidar de sua família. E eu queria então compartilhar com você nessa noite um texto bíblico que vai nos falar sobre essa nossa possibilidade de ajudar e de participar dessa forma no cuidado com aqueles que sofrem. O texto bíblico que eu quero convidar você a ler comigo encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, e a Bíblia registra assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu,
deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Convido você agora a ouvir uma palavra da Jubavar, através do presidente da Jubavar, o Pierre. Galera da Jubavar, chegamos ao mês de agosto, mês da Juventude Batista, e esse ano a Jubavar preparou um desafio super especial para você, e mesmo em meio a essa quarentena, você vai poder servir as pessoas da sua região. Em 2019, nós tivemos um impacto na cidade de Miracatu. Muitos desses que estão assistindo o vídeo aqui agora fizeram parte desse dia que foi super especial e marcante na vida de muitas pessoas, das nossas e daquelas que nós tivemos contato. E no ano de 2020 não poderia ser diferente. É por isso que eu quero anunciar para vocês o Impacto 2020. De que maneira isso vai acontecer? Nós não podemos nos reunir para comemorar o mês da juventude, mas nós podemos nos mobilizar para servir pessoas. E esse é o objetivo da Jubavar para o Impacto 2020. Como isso vai acontecer? Cada cidade vai ficar responsável por se unir com as outras igrejas batistas e arrecadar o maior número de alimentos não perecíveis possível. Semanalmente nós iremos reportar para vocês nas nossas redes sociais de como está o andamento das arrecadações nas cidades. E ao final do mês nós iremos contabilizar todas as arrecadações e junto com a liderança da Jubavar nós iremos destinar todas elas. Já na próxima semana nós estaremos reunidos com todos os líderes para alinhar todos esses detalhes para que ninguém fique de fora. Por isso é super importante que você se engaje nesse nosso desafio e incentive o seu líder, participe e ajude. E esse é o desafio que Deus tem colocado nos nossos corações, já tem pelo menos uns 2 meses que nós temos conversado sobre isso e Deus tem falado muito aos nossos corações. Eu tenho certeza que vai ser realmente impactante para toda a nossa juventude, para toda a nossa região. É a Juventude Batista do Vale do Ribeira mostrando a sua força e servindo pessoas. Vem para o Impacto, vem para a Jubavar, valeu! Maravilhoso esse momento que nós estamos vivendo, né? Louvado seja o Senhor que tem colocado no coração dos nossos jovens esse desejo de abençoar as pessoas que estão necessitadas, que estão hoje precisando da sua ajuda, da minha ajuda, da ajuda daqueles que Deus tem também cuidado. Então que nós possamos fazer isso. Você, como lemos há pouco, se desejar contribuir, contribua com aquilo que Deus tem colocado no seu coração, de tal forma que, ao fazermos isso, nós sintamos alegria em estar realizando e tendo a certeza que o nosso Deus continuará cuidando de nós. Vamos orar por esse impacto também, meus irmãos? Pai, nós queremos mais uma vez falar com o Senhor nesse culto, nessa noite. E agora, Senhor, dirigir a nossa atenção, a nossa oração para esse movimento, ó Deus querido, que o Senhor está levantando e está produzindo na nossa Jubavar, entre os jovens das nossas igrejas, ó Deus. Muito obrigado pela visão que o Senhor tem dado à liderança deste ministério. Obrigado, Senhor Deus, pela coragem com a qual eles têm também encarado os desafios. E mais uma vez, Senhor, nós queremos nos unir nesse propósito de abençoar, ó Deus amado, essas famílias que tanto carecem e que podem ser ajudadas por nós, Igreja do Senhor. Que o Senhor nos direcione nesse propósito, ó Deus, e que seja esse um tempo de alegria para todos nós, ao percebermos, ó Deus, a tão grandiosa obra que o Senhor tem realizado em nosso meio. Cremos que o Senhor é um Deus que faz multiplicar a sementeira dos seus filhos e que assim seja mais uma vez, Pai, e que tudo isso, ó Deus amado, possa redundar em louvor ao Teu nome através dessas famílias que receberão esse amor através dessas cestas, desses alimentos que serão distribuídos e tudo aquilo que essas famílias venham necessitar. Muito obrigado, ó Deus. Nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero te convidar agora a louvar o Senhor com bastante alegria, em nome de Jesus. De Deus e todo o universo vem louvar, seus feitos contar, os céus e o mar levantam a voz e toda a criação exalta
Senhor, em breve virá. A sua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Vem adoremos, pois Jesus é Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é Senhor. Pois Jesus é Senhor. Pois Jesus é Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, pois eu te encontro num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Boa noite, meu querido irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É uma alegria estar aqui novamente para poder compartilhar com você a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e então poder meditar nos feitos do Senhor, na grandiosidade do nosso Deus e comprovar que o Senhor é bom, que seu amor dura para todo sempre. Eu quero desde já louvar o Senhor por sua vida. E nesse dia, nesse domingo, que é um domingo comemorativo, eu quero aqui também parabenizar todos os pais, nesse Dia dos Pais, que o Senhor Jesus Cristo continue a abençoar a sua vida. Muito obrigado por quem você é, obrigado por sua família, obrigado pelo pai que você é, que você continue crescendo cada vez mais e que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida e que você possa desfrutar todos os dias da sua vida dessa bênção que é a paternidade. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, querido Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, agora todos vocês, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Hoje, como não podia ser diferente, eu não podia deixar passar essa data tão especial, quero conversar sobre um pai que, a meu ver, recebe uma incumbência também muito grandiosa, uma responsabilidade muito grande, que é ser o pai do Filho de Deus, que seria aquele então que queria cuidar e educar e criar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que eu estou falando sobre José. Então eu quero nesta noite refletir um pouco sobre a vida de José e as implicações de ser pai com base na vida deste homem que fez um trabalho também maravilhoso, segundo e seguindo a ordem do nosso Senhor. Para isso, peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Nossa leitura será a partir do versículo 18. E o texto bíblico, então, nos registra o seguinte. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar novamente ao Senhor? Pai, muito obrigado por esse dia. Nós não podemos deixar de agradecer ao Senhor pelos pais neste dia que é um dia comemorativo. Realmente é um dia de celebração para todos nós, ó Deus querido, porque gratos somos ao Senhor por cada pai que recebeu essa incumbência do Senhor, ó Deus querido, de criar, de educar, de sustentar, de orientar os seus filhos, ó Deus, por um caminho de retidão, por um caminho de caráter, de honra, e nós queremos louvar ao Senhor por isso. Tanto pais, ó Deus querido, que já criaram os seus filhos e que hoje servem como exemplo
serve como exemplo de honra para os seus filhos, tanto aqueles que hoje ainda têm essa incumbência de cuidar dos seus filhos pequenos, nas mais variadas áreas e etapas da vida dessas crianças, ó Deus, quer sejam elas já não mais crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos, que o Senhor continue a sustentar, papai, cada pai, em nome de Jesus, dando sabedoria, discernimento, entendimento, para que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, possamos nós fazer um bom trabalho. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses pais, e que o teu amor e a tua graça acompanhem-os durante toda a vida deles, em nome de Jesus. E nesse momento, ó Deus, onde nós vamos mais uma vez refletir a tua palavra, que o teu Santo Espírito fale no nosso coração, Pai. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor reine nas nossas vidas em todo o tempo. Assim, então, oramos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A história do nascimento de Jesus, ou melhor, a história da nossa salvação começa, obviamente, no nascimento de Jesus. Eu acredito que no Ocidente, todos conheçam a história do nascimento de Jesus e, mais do que isso, todos podem comprovar o papel fundamental que Maria exerce nessa história do nascimento de Jesus. Maria é esta jovem que é chamada por Deus para este grande desafio, que seria então gerar no seu ventre aquele que seria o Salvador da humanidade. Um episódio muito interessante você vai encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando Maria leva, juntamente com José, o menino Jesus ao templo, e ali ela encontra então a profetisa, e ela encontra Simão, e eles então começam a falar sobre o menino, aquilo que o menino iria realizar, aquilo que Maria ia sofrer por conta da vida desse menino também, aquilo que estava destinado a ele. E a Bíblia vai dizer assim que Maria guardava tudo aquilo no coração dela. É bem característico de mãe, né? Então Maria, ela tem um papel fundamental, decisivo nessa história. De maneira muito corajosa, ela aceita esse ministério que é de ser a mãe de Jesus Cristo. E aí então a gente conhece muito bem essa história. Mas no meu entendimento, o outro lado dessa história, ele não recebe tanta atenção assim, mas a história dele, ou a função dele nesse projeto também é decisiva em toda essa história, que é a figura de José. José é este homem que estava já comprometido no noivado com Maria, e nós sabemos que no contexto social do Israel aqui desses dias, o contrato de noivado ele equivalia ao casamento já. Não, claro que com algumas exceções e algumas regras de convivência. Por exemplo, não se morava junto e com isso não tinha alguns privilégios que um casal tem, mas esse contrato ele não poderia ser quebrado. A única forma desse contrato ser quebrado era através de um adultério comprovado, que daria então ao homem essa possibilidade do divórcio, da separação. José estava sim então comprometido com Maria. Conhecemos muito bem essa história. Um anjo aparece a Maria e fala a ela do projeto de Deus para ela, que seria gerar no seu ventre esse menino que traria salvação a toda a humanidade. Mas Maria, ela não era uma menina solteira, ela não era alguém que não tinha um compromisso, ela já tinha um compromisso com José. Então ela vai, conta a José essa história, e José tem em suas mãos essa responsabilidade, essa grande decisão do que fazer diante disso tudo que ele estava ouvindo agora. E é justamente nesse momento que eu olho para José e aprendo com José como ser um pai. Um pai que os nossos filhos precisam que nós sejamos. No primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: é muito comum nós encontrarmos pais hoje que carregam sobre si uma culpa por acreditarem eles não ser um pai tão bom que os seus filhos precisam. Eu quero já começar dizendo para você, pai, que você é justamente o pai que os seus filhos precisam ter. Você é justamente o pai que essas crianças precisam ter.
Você é aquele que foi, da mesma forma que José, escolhido por Deus para ser o pai dos seus filhos, o pai das suas filhas, e criá-los e educá-los no temor do Senhor. É claro que também não existe nenhum pai perfeito. Todo pai tem os seus defeitos, todo pai comete os seus excessos às vezes, todo pai erra. E eu não estou aqui falando de perfeição quando digo que você é o pai que os seus filhos precisavam ter. Mas eu estou dizendo que todo pai precisa enxergar a si mesmo como alguém que está numa missão. E que se Deus nos deu este privilégio de ser pais, é porque Ele também nos daria toda a capacidade para que nós pudéssemos então fazer e desempenhar esse papel. Portanto, quando eu digo a você que quando olhamos para José e aprendemos dele sobre o pai que nós devemos ser, é porque nós precisamos estar aprendendo todos os dias da nossa vida. A nossa vida precisa estar em constante crescimento em todas as áreas dela. Então eu preciso crescer como pai, eu preciso crescer como esposo, eu preciso crescer como profissional da área que atuo, eu preciso crescer como amigo, enfim, eu preciso estar num constante crescimento. E como pai não é diferente. Uma vez que nós não somos perfeitos, nós precisamos olhar para essa nossa função como pai, um dos muitos papéis que nós exercemos, e analisar para ver o que eu posso melhorar, o que eu preciso aprimorar, o que eu estou fazendo já que está muito legal, que está muito bom. Então, olhando para José, eu aprendo juntamente com você que para ser um pai que os nossos filhos precisam, eu preciso ser alguém que exercita a minha responsabilidade com justiça. Olha, quando José toma conhecimento daquilo que Maria havia dito a ele, José ele toma uma decisão que eu acho que é fundamental para a gente entender. Primeiro que a Bíblia vai dizer que a escolha de Deus ela parte de um homem que saberia lidar com essa primeira notícia que num primeiro momento poderia ser desagradável. Porque ninguém gosta de ouvir que foi traído. Aí eu não falo apenas da relação marido e mulher, mas eu falo da vida. Um sócio que foi traído por outro, um amigo que foi traído por seu amigo. A dor da traição ela é muito grande, a decepção, as análises pessoais que nós fazemos buscando uma resposta, isso dói muito. Então quem Deus vai buscar para ouvir essa notícia, para ser alguém que vai ser o pai de Jesus, porque saberia que a primeira experiência desse pai seria com uma notícia que poderia desanimá-lo, poderia entristecê-lo e que poderia levá-lo a tomar uma atitude radical, é alguém que é justo. Alguém que é justo. Olha só o que diz o versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, ou seja, alguém que tinha um compromisso, sendo um homem justo. Era alguém que sabia julgar todas as situações. Era alguém que não agia por ímpeto, alguém que não agia na base da emoção, alguém que iria ouvir essa notícia dura, difícil e que poderia fazer com que ele se sentisse diminuído enquanto homem, mas que ele não iria se precipitar. Alguém que agiria com justiça. E eu quero dizer para você, querido pai que me ouve nessa noite, é claro que para todos nós que estamos ouvindo, mas especificamente para os pais aqui, saiba lidar com as notícias que chegam até você. Não haja por ímpeto, não haja na emoção, não haja na raiva, não haja tentando dar uma resposta imediata, mas haja com justiça em cada situação. Não permita que o seu relacionamento com os seus filhos e com a sua casa seja destruída por uma atitude precipitada. Ouça as partes envolvidas, analise as situações, busque ponderar em todas elas e que cada decisão que você venha tomar, pai, seja ela pautada no embasamento e seja ela visando sempre uma edificação do seu lar, uma edificação da sua casa. Que nunca seja com o objetivo de uma justiça própria, mas que você tenha sempre em mente esse desejo de resolver essa situação, de trazer sempre uma solução para esse problema que está sendo apresentado. José tem que lidar com tudo isso, mas ele não permite que o seu orgulho, como homem, pudesse atrapalhar o projeto de Deus na sua vida.
E por quê? Porque José era um homem justo. Além disso, José era alguém que pensava na sua família no sentido de não expor a sua família. Pois José, além de ser um homem justo, ele não queria envergonhar Maria em público. Ele não expunha a sua casa. José, ele sabia lidar com as pessoas. Ele valorizava as pessoas com quem ele estava se relacionando. E mais uma vez, um pai que os nossos filhos precisam é alguém que preserva a integridade dos seus. É alguém que não expõe os seus filhos ao ridículo. É alguém que não coloca a sua casa numa situação constrangedora. Por vezes, a gente percebe maridos que expõem a sua esposa, que expõem os seus filhos ao ridículo, e com isso geram dor, com isso geram sofrimento, com isso geram decepção, com isso tornam-se alguém que não são dignos de respeito dentro da sua própria casa. Esse homem, José, ele é alguém que sabe lidar com uma notícia difícil, que primeiro senta, pondera, ouve, lida com aquela questão dentro de si mesmo, e apesar de uma notícia tão difícil quanto ele a recebe, ele não decide vingar-se daquela pessoa que provavelmente ou possivelmente pudesse tê-lo traído. Ele ainda preserva a sua casa, de tal forma que se José viesse a concretizar aquilo que ele havia desejado fazer, ninguém ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo. Eu imagino que olhando para as características de José, do homem que José era, talvez ele pudesse, que é só uma conjectura minha, tá? O texto não diz isso, mas talvez alguém pudesse chegar para ele e falar, perguntar para ele, José, o que aconteceu? E aí José, por aquilo que a Bíblia nos diz, sendo um homem justo, que não queria expor Maria à vergonha pública, ele talvez pudesse dizer assim, olha, se você quer saber daquilo que está acontecendo, vá perguntar para Maria que ela tem condições de te explicar. Este era José. José sabia que o divórcio, nesse cenário, ele já era uma possibilidade. A Bíblia vai dizer que Moisés permitiu isso, né? O próprio Jesus vai falar por causa da dureza do coração do homem. Mas uma das condenações para o adultério era o apedrejamento. Então José sabia que tinha muita coisa, algo muito sério em jogo ali, e que um erro dele poderia significar a morte de Maria. Então toda decisão que nós tomamos, Pai, ela não é tão somente uma decisão, ela é algo muito sério, por isso precisa ser algo muito bem pensado, muito bem decidido, muito bem analisado. Este era José. E enquanto José resolve deixá-la sem que ninguém soubesse, aqui aparece uma outra característica que nós, enquanto pais, precisamos desenvolver e que os nossos filhos precisam que nós sejamos enquanto pais. Nós precisamos ser pais que ouvem a voz do Senhor. O versículo 20 diz, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José, ele recebe a notícia daquilo que estava acontecendo com Maria, e ele ouve aquilo que Maria diz a ele, e José toma uma decisão. Mas antes disso, a Bíblia nos fala quem era José, um homem justo e que não expunha o erro das pessoas, não apontava o dedo, não colocava, não fazia questão e não se vangloriava e nem se alegrava por um erro cometido. E como José decide deixá-la secretamente, a Bíblia vai nos dizer assim que este José é alguém que ouve a voz de Deus. E por que eu sei que José é este homem que ouve a voz de Deus? Porque quando eu falo sobre ouvir a voz de Deus, é essa atenção no que Deus está nos falando, mas sobretudo é a disposição de colocar em prática aquilo que Deus está falando. Porque tão somente ouvir aquilo que Deus está dizendo, mas sem colocar em prática, vai trazer para nós condenação. Porque eu sei o que tenho que fazer e não faço. Eu estou em flagrante desobediência à voz de Deus. E como pais, os nossos filhos, a nossa família precisa que nós sejamos homens, pais, que ouvem a voz do Senhor e que obedecem o que Deus está dizendo. E nesse sentido, nós nos tornaremos um grande exemplo para os nossos filhos.
Você que já é adulto, você que já é adulta, você que já é casado, você que já é casada, tenho certeza absoluta que você olha para o seu pai, para a figura do seu pai, ou então se você, assim como eu, já não tem mais o privilégio de ter seu pai aqui entre você, com você, no convívio com você, você vai lembrar de momentos com o seu pai e coisas que te marcaram profundamente. Exemplos de caráter, de honra, de sacrifício muitas vezes, e você traz aquilo com você e você por vezes faz a mesma coisa porque você aprendeu e viu no seu pai. É assim que acontece conosco. E José foi este homem que ele ouvia a voz de Deus. Ele estava sensível à voz de Deus. E José ouvia a voz de Deus nos momentos de conflito. Então eu quero dizer para você, pai, que Deus está interessado no bem da sua família. Deus está interessado no bem dos seus filhos. Deus é aquele que mais está interessado no sucesso da sua casa. Então, continue ouvindo a voz de Deus, seja sensível à voz do Senhor e disponha-se a obedecer a Deus, porque Deus continua falando conosco hoje. Deus continua falando comigo e com você hoje. Ele quer se fazer presente na nossa vida, Ele quer participar da nossa vida. E José, ele é este homem que ouve a voz de Deus, ele é o homem que obedece à voz do Senhor, tanto que no versículo 24 está escrito: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. E quando isso acontece, isso não acontece de qualquer jeito. E eu fico pensando como fica o coração de Maria neste momento. Porque Maria, por obedecer à voz de Deus, mais uma vez cito Lucas, no capítulo 1, quando o anjo, Lucas nos dará mais detalhes, sobre esse episódio, e quando o anjo fala com Maria, ela responde da seguinte forma: que se cumpra assim na vida da sua serva. Ela é alguém que se coloca à disposição de Deus para servir. E Maria então, tão somente fala com José sobre essa situação e deixa Deus agir. Ela fala e deixa Deus agir. Ela obedece, ela se coloca como serva nas mãos de Deus. Deus fala com ela e ela então coloca nas mãos do Senhor, fala e permite que Deus é quem convença José. E com Maria aqui eu aprendo também como é que nós devemos lidar com esses conflitos. Nos dispor a obedecer e deixar Deus ser Deus, fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Não era Maria que iria convencer José, era Deus que deveria convencer José. E esse José que ouve a voz de Deus, esse pai que ouve a voz de Deus, esse pai que obedece a voz de Deus, ele é um pai também que refletia sobre tudo aquilo que estava acontecendo na sua família. E querido pai, eu queria perguntar a você nesse momento: quanto tempo da sua vida, do seu dia, da sua semana, você tira para refletir no rumo que sua família está tomando? Quanto tempo da sua vida você tira para refletir sobre o pai que você é e o pai que você está se tornando? Nessas reflexões, eu mais uma vez volto a frisar, não é para trazer culpa sobre nós enquanto pais. De pensar, olha, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o meu filho faz isso porque eu não fiz isso, a minha filha faz desse jeito porque eu deixei de fazer isso. Não é culpa. É claro que naquilo que nós erramos nós precisamos corrigir, mas é uma reflexão visando sempre uma melhora, visando sempre uma transformação de vida e um crescimento pessoal. Este era José. E eu quero então aqui terminar a minha fala nessa noite olhando para uma característica do pai que por vezes nós não permitimos-nos ter. E eu quero mais uma vez, eu quero chamar sua atenção aqui, pai, agora para esse detalhe. Vou falar de uma característica de pais que eu acredito que todo pai passa por isso, sente isso, mas que nós não nos permitimos ter, por vezes não admitimos que temos e nem permitimos que a nossa casa perceba isso, que está naquilo que o anjo fala para José. O anjo então diz assim no versículo 20: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. O pai,
ele é aquele que toma decisões justas, ele é aquele que não expõe a sua família ao ridículo e à vergonha, ele é aquele que ouve a voz de Deus, ele é aquele que obedece a essa voz, ele é aquele também que se mostra, como todo ser humano, em algum momento da sua vida, vulnerável. Foi nos passado uma imagem, e é grande verdade, que o pai, dentro da casa, ele é aquele ponto de autoridade, ele é aquele ponto de força, um ponto de equilíbrio, alguém que representa a segurança, e realmente é verdade. Mas o pai também, como todo ser humano, ele tem as suas vulnerabilidades, ele tem as suas fraquezas. Um pai também chora, um pai também sofre, um pai também tem dúvidas. E como diz aqui o texto, nas palavras do anjo, um pai também tem medo. Claro que um pai tem medo. E quais são os medos que um pai enfrenta? O pai enfrenta o medo mais básico de todos, que é o de não ser um bom pai. Porque este pai que está nascendo aqui na história, com José, e tantos pais que já nasceram na história, ele tem medo dessa comparação primeira, que é a comparação com o seu próprio pai. Ele olha para o pai dele e ele vê um grande homem, ele vê alguém de respeito, ele vê alguém de caráter, ele vê alguém de sacrifícios. E o primeiro medo desse pai que está nascendo é de não ser um pai tão bom como o pai dele. Um segundo medo que um pai enfrenta é de não conseguir sustentar a sua casa. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de distanciamento social, de pandemia, de uma tristeza que temos acompanhado de tantas pessoas perdendo seus empregos. Este é um medo que é um medo que eu considero legítimo. Pais que têm medo de não conseguir sustentar a sua casa. Um terceiro medo que o pai enfrenta é o medo de não conseguir educar os seus filhos, de dar aos seus filhos uma educação e de criar os seus filhos da forma correta. Quantos pais estão se culpando hoje porque os filhos não caminharam pelo caminho que este pai ensinou? E esses pais então não se julgam bons pais, não se julgam bons crentes, não se julgam bons maridos e questionam-se aonde foi que eles erraram, em que ponto que eles erraram porque os seus filhos não seguiram os seus passos. O medo que o pai enfrenta é de não saber conhecer o mundo que os seus filhos vivem. E eu queria dizer a você que hoje, nesse momento da história que nós estamos vivendo, é um desafio muito grande ser pai. Sempre foi, na verdade. Mas esse momento da história que nós vivemos é um desafio muito grande. Porque antigamente o perigo que os nossos filhos corriam, ele estava da porta ou do portão da nossa casa para fora. Então se nós mantivéssemos os nossos filhos dentro de casa, eles estariam seguros. Eles estariam ilesos de toda a influência exterior. Mas hoje, como se não bastasse esse problema da porta para fora, nós temos um problema da porta para dentro, que é o perigo da internet, das mídias sociais. Nós vemos casos de crianças que são seduzidas por pessoas na própria internet, que marcam encontros. Essas crianças então vão nesses encontros, adolescentes, pré-adolescentes, e histórias trágicas nós temos ouvido. Influências de filmes, de séries, de músicas que as nossas crianças gostam, os nossos filhos acabam ouvindo e gostando, porque os seus amiguinhos ouvem isso. E como pais nós precisamos entrar nesse mundo, conhecer esse mundo, saber do que se está falando, saber do que se trata, para poder orientá-los de forma correta, para poder dizer não quando necessário e demonstrar para eles o porquê aquilo não deve ser feito e porquê aquilo não deve ser seguido. Pai também tem medo. Pai também tem medo. Quando seu filho vai fazer uma viagem, está longe de casa, pai tem medo. E eu quero aqui então falar para você, querido pai, o fato de você permitir ser quem você é para os seus filhos, se abrir para os seus filhos, não diminui a admiração que os seus filhos têm por você. Pelo contrário, ela aumenta. Então eu queria dar uma sugestão. Nesse Dia dos Pais, nesse domingo tão gostoso, imagino que vocês já tiveram um dia muito legal,
um almoço bem legal, comemorativo, orações que foram feitas por esses pais. Pode ser que você, pai, tenha recebido um presente bem legal, mas eu sei que no seu coração, e agora de pai falando para pai, o presente que você mais deseja, pai, não é um presente físico, material, mas é que seus filhos estejam bem. É que a sua família esteja bem. É você colocar a sua cabeça no travesseiro à noite e saber que os seus estão protegidos e guardados pelo Senhor. Esse é o nosso grande presente. Essa é a nossa grande homenagem que recebemos, de fato. Os nossos filhos não sabem que eles são para nós o nosso grande presente. Então não tenha medo de ser quem você é. Eu quero louvar a Deus por sua vida, agradecer, porque você se colocou nas mãos de Deus, assim como foi com José, para ser um pai que os seus filhos precisam. Olhamos para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que nós seguimos, mas nós esquecemos muitas vezes que por trás de Jesus Cristo, pelo menos na sua infância, teve um grande homem que se chamava José. Tanto que Jesus segue a profissão do seu pai, tanto que Jesus, como primogênito, é aquele que caminha com o seu pai humano, é aquele que recebe todo amor, todo carinho, todo cuidado desse José, que recebe uma grande missão e que dela ele não foge, mas a desempenha com muita coragem, com muito temor, com muito tremor, cuidando de Maria, cuidando de Jesus e, consequentemente, cuidando dos demais filhos que eles tiveram. Então, Pai, quero dizer a você muito obrigado. Obrigado por toda essa disposição, obrigado pelos sacrifícios que você faz, obrigado por acordar cedo, por dormir tarde, obrigado por trabalhar incansavelmente, obrigado por ser um grande administrador da sua casa, das finanças, juntamente com a sua esposa. Obrigado por fazer sacrifício para comprar aquele presente que o seu filho tanto quer. E quantas vezes isso aconteceu? Obrigado por tomar decisões sábias e difíceis. Obrigado por enfrentar julgamentos injustos. Obrigado por ouvir tantos conselhos e às vezes até críticas, dizendo, olha, se fosse, não sei como esse pai trata seu filho desse jeito, se fosse eu não receberia mais. Eu sei que você já ouviu muitas coisas como pai, mas eu quero agradecer a Deus por sua vida, porque ninguém sabe o que é ser pai como você. Dos desafios que você enfrenta, das particularidades que você enfrenta. Cada pai vive num contexto diferente. Existem alguns princípios que são comuns aos pais, mas que esses princípios precisam ser aplicados em realidades distintas. A minha casa não é como na sua casa, portanto eu não sei como é ser pai aí. Enfrentar os desafios que você enfrenta, as decisões que você precisa tomar. Eu sei como é ser pai aqui, na minha casa. Por isso eu quero te agradecer, por você ser o pai que você é. E que você continue sendo esse exemplo de pai para os seus filhos e esse exemplo de cabeça no lar que a sua família tanto precisa. Vamos orar ao Senhor mais uma vez neste momento? Bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso grande referencial de pai. E obrigado, Senhor, porque na história bíblica nós temos exemplos de pais, como nós falamos hoje sobre José, mas também na nossa própria vida nós temos exemplos de pais, de homens grandiosos, porque fizeram um dos maiores feitos, que é construir e consolidar uma família. Muito obrigado, Deus, por esses pais que assumiram este compromisso com coragem, com fé, até mesmo com ousadia, Senhor, e viveram, ó Deus, e vivem essa experiência da paternidade com muita hombridade. Muito obrigado, Senhor, porque esses pais têm enfrentado esses desafios que têm chegado até eles e que têm encarado de frente realmente essa realidade. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem dado, pela forma que esses pais têm conduzido a sua casa, a educação dos seus filhos, a criação dos seus. Muito obrigado, Senhor, porque esses pais têm sido pais presentes na vida dos seus filhos, que haja espaço para esse diálogo, para conhecer o coração dos nossos filhos, ó Deus, e marcar a história dos nossos filhos, não com presentes caros, não com viagens extraordinárias, mas com a presença dos pais na vida dos seus filhos. Momentos que marcam, Pai, são momentos inesquecíveis para os nossos filhos e que nós possamos estar ali.
que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos ajuda, nos ensina a ser os pais que os nossos filhos precisam, a marcar a vida deles, ó Deus, de tal forma que eles possam crescer com toda tranquilidade, com todo cuidado, com toda segurança, com todo amor, e que esta relação se aprofunde cada dia mais, Senhor. Eu quero aqui mais uma vez, ó Pai, te agradecer pela vida dos pais que têm marcado a nossa igreja, que têm marcado as suas vidas, a vida das suas famílias, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor nos faça crescer cada dia mais como pais. Nós assim oramos ao Senhor agradecidos e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa curtir muito, muito mesmo essa grande dádiva que o Senhor nos concede, que é ser pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Desta canção, só Tu és, Senhor.